Sejam bem-vindos, Torá, órgão e instrução e luz para as nações. A instrução de hoje, no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 4. O assunto que eu quero trazer para vocês é sobre fadas. Uma experiência pessoal registrada no livro de Provérbios, que pouca gente comenta sobre esse assunto. São a respeito da existência de fadas e de um encontro pessoal que Salomão ele teve, e ele fala a respeito de uma bebida que elas produzem através da raiz de uma árvore. E hoje nós vamos ver aqui como foi a sua experiência, qual foi a experiência que Salomão teve e como ele relata e o que ele nos passa para nós nos mantermos distante desse tipo de seres. Hoje pode não existir hoje, mas estão entre nós de outras maneiras, usando outros tipos de artimanhas para poder trazer o mesmo resultado de destruição que elas faziam anteriormente. Um tipo de astúcia, um tipo de encantamento, um tipo de limitação e condições que elas impunham sobre os homens para no final trazerem a sua morte. Nós vemos no Provérbio, capítulo 5, Salomão ele começa a receber instrução, e essa instrução, vamos ler até o versículo 4 para nós entendermos. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, incline os seus ouvidos ao meu entendimento, para preservar as suas prudentes considerações, seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios de uma mulher estranha gotejam mel, e o seu palato é mais suave que o óleo. Versículo 4, mas o fim com ela é amargo, mais amargo que o absinto, afiado como uma espada de dois gumes. Aqui nós não conseguimos enxergar essa realidade da qual estou falando, mas quando nós lemos em hebraico, nós vemos Vahariita, Mará, Kalaaná, Hadá, Keherev, Piiot. E nessa palavrinha aqui é onde nós encontramos. Salomão ele diz que em sua experiência, você se aproximar de uma fada, você se aproximar de um ser estranho, de uma mulher estranha, que ele considerou essa fada como sendo uma mulher estranha. Então, ele está falando desse piiot de uma fada. A palavra piiot é fada. E aí nós temos aqui, ele fala qual é o resultado final de aproximar-se de um ser como esse. Então esse ser, que é o chamado de Piiot, ele está classificado nos dias de hoje como sendo uma profetisa, uma prognosticadora, uma cartomante, uma quiromante, uma feiticeira. Então ela engloba todas essas partes aí. Tudo que envolve o lado de magia, o lado escuro, que é o lado do Yetzirah, que são as clipotes, ou clipá, que são as cascas, que trabalha com o lado da serpente. Então, é um tipo de mulheres que aparentemente elas são pessoas comuns e simples. Mas Salomão, ele diz que esse tipo de pessoas, eles têm um conhecimento acerca de plantas e raiz. E nós sabemos que ele diz que os lábios da mulher estranha são macios como o óleo. E esse óleo que nós vemos, Salomão está falando, o absinto da sua raiz, ele produz um tipo de óleo, que esse óleo ele é usado para fazer um licor. E esse licor, por ser produzido a partir desse óleo, a princípio, ele tem um paladar suave, uma sensação boa nos lábios de quem está consumindo. Mas depois, essa pessoa ela vai entrar num estado de sedução, de embriaguez, como se ela estivesse em outra dimensão, em outro mundo. Ela vai entrar em estado de êxtase. E aí é aonde
vem a verdadeira demonstração da face dessa mulher estranha que aproximou-se e que se aproximava dos homens para dar-lhe dessa bebida, desse preparado. Quando os homens entravam na floresta, nos bosques, então ela se aproximava dos homens com suas finalidades, com seus objetivos. Então elas davam esse tipo de bebida, eles bebiam essa bebida, se encantavam primeiro com suas palavras macias, suas palavras doces, por ser um ser que tinha um conhecimento espiritual, vivia nas florestas, tinha conhecimento de coisas que os humanos comuns não tinham conhecimento, ela era facilmente, podia seduzir qualquer um desses seres humanos. Então aqui Salomão, ele diz que Vahariita, o seu fim, Mara, Kalana, o seu fim será amargo como o absinto, ou seja, o seu fim será amargoso e angustiante. Após ingerir o absinto, ele a princípio era bom, mas ele causava um amargor, porque quando fala de bile aqui, nós sabemos que a bile está relacionada à nossa bile. Quando fala de absinto, está relacionada à palavra angústia, amargura, desespero. Aí ele vem com a palavra radar, afiado, querev, alto poder. Ou seja, isso começa a produzir dores em você, como se fosse uma espécie de uma faca afiada de alto poder de corte, onde o corte é tão preciso que ele acaba dilacerando a pessoa e você só vai ver o resultado no final. A princípio é como se você nem sentisse a dor, mas o corte já foi feito. Então nós vemos que Salomão, ele relata a respeito para nós como ele vive a sua experiência pessoal. Ele traz para nós essa instrução. Ele mostra para nós que nós devemos nos afastar de mulheres estranhas. Isso não é só para homens, mas para mulheres também, porque como existiam as fadas, existia também o chamado elfos. Então, essa palavra fada é você estar fadado a algo. Aquele que não aprende com as suas experiências, ele está fadado na vida a repetir as mesmas coisas. Porque o fadar, a palavra fada vem da palavra fadar, que significa impor em uma determinada condição de que você vai repetir aquilo constantemente, como se você estivesse preso em um local e você só pudesse se locomover ali dentro. A fada, ela ia condicionar os homens a limitá-los para satisfazer aquilo que elas achavam que era bom para eles. Ou seja, quando uma pessoa ele se aproxima de você com aparentemente boas intenções, mas aí ele começa a querer guiar, conduzir você, direcionar seus passos, querer te dar certos tipos de coisas que não é comum para te levar a estado mental de êxtase ou de embriaguez para se satisfazer, tanto o homem como a mulher, ou seja, uma pessoa que ele está te condicionando, ele está te limitando, ele está levando a você a uma predestinação, ele está te predestinando a um fim amargoso, a um fim angustiante, a um fim que não é o que você tem em mente para você, ou seja, todo o curso da sua vida é mudado. Nós sabemos que Salomão ele já passou por uma experiência como essa, com um certo Shedim, chamado, alguns chamam de Asmodeu Tashmodai. Ele passou por uma experiência amarga dessa. E aqui muitos, talvez já saibam, e outros não sabem, que ele passou por essa experiência aqui também, com uma fada dessa aqui. Ele usufruiu, ele pôde degustar dessa determinada bebida produzida da raiz do absinto, oferecida por uma mulher estranha, e aqui ele relata a sua experiência aqui nesse versículo. Para muitos que leem, vê apenas algo superficial, mas Salomão está relatando a sua experiência sobre o que ele viu, o que ele presenciou, o que aconteceu com ele. E nisso
também ele já havia recebido instruções e conselhos para ele se manter afastado. É como se o pai e a mãe chegassem para Salomão e dissessem para ele: olha, tem determinados local que recomendo a você que não se aproxime, porque se você se aproximar, por mais sabedoria e compreensão, entendimento que tem, lá existe um tipo de sedução, um tipo de ser, um tipo de mulher diferente das mulheres comuns que você não deve até ir lá. Porque se você for até lá, você vai ser seduzido, atraído, seduzido, e o seu fim será amargo e angustiante. E ele vai até esse lugar, como ele queria conhecer todas as experiências, especular todas as áreas. Ele falou que tudo que o coração dele desejou, tudo que ele almejou, ele não se privou de nada. Ele se proveu de tudo aquilo que o coração dele desejava. Ele, ciente da sua sabedoria e que o Eterno não abandonaria ele em momento algum, ele não se privou de nada. Então ele sofreu de coisas surpreendentes. Existem outros conhecimentos acerca de Salomão que não estão explícitos na Bíblia. Existem outros níveis de compreensão que você não vai encontrar na tradução em português. Mas quando você lê em hebraico e você começa a pesquisar, analisar palavra por palavra e você começa a fazer uns midrashim, comparar a vida de Salomão e ver verdadeiramente quem era esse homem, qual era a profundidade. Eu não posso simplesmente porque eu sou limitado, eu limitar a vida de um homem como esse. Eu não posso me condicionar só porque talvez as pessoas eles escutem isso aqui, eles digam isso aí não está escrito. Está escrito sim, só que quem não tem conhecimento, ele se limita. Ele só vai no superficial. E se for para viver na vida superficial, a gente vive só aqui, ó, no mundo, como nós vivemos, só acreditando naquilo que nossos olhos são capazes de enxergar. Mas para quem não conhece um outro idioma, ele olha para aquele idioma, ele vê alguns caracteres, mas ele não vê nada, não enxerga nada, como se fosse uma pessoa cega. Então é assim a pessoa também quando ele é cego no entendimento. Então, nós devemos pedir ao Eterno que ilumine os olhos do nosso entendimento para que nós venhamos entender, compreender, além daquilo que os nossos olhos físicos nos mostram, porque existe muito mais nesse mundo. Então, essa é a instrução de hoje acerca da vida de Salomão. Um homem sábio que viveu muitas experiências, e aqui ele relata mais uma das suas experiências, do seu encontro com a fada e de como ela usa de artimanha para seduzi-lo. Nos dias de hoje, existem fadas, existem profetisas como essa, porque a palavra fada também está relacionada à palavra profetisa, existem muitos aí. Existiu também, nós vemos a pitonisa de Sidom, que o próprio rei Shaul ele foi consultar. Nós sabemos que existem coisas nesse mundo que nós não temos conhecimento. Então Salomão manda, ele recomenda, olha, mantenha-se distante de mulheres estranhas, ou seja, falsas doutrinas, falsas religiões, falsos ensinamentos, falsos dogmas, aquilo que a Torá te proíbe de você consultar feiticeiros, de você consultar um quiromante, uma cartomante, seja qual for a dimensão de nível do lado negativo, não consulte, não se envolva, não vá atrás, porque vai ter graves consequências. No final você vai sentir que a coisa é amarga, você vai sentir que a coisa é angustiante, você vai passar por coisas que você não gostaria de passar. Então você fica do lado da luz e eles do lado das trevas. E você mantém a sua posição para que você tenha uma vida realmente prazerosa e você possa usufruir das bênçãos que a Torá ela tem determinado para cada um de nós, porque o Eterno ele dá o livre-arbítrio de nós escolhermos entre o bem, escolhermos entre o mal. O mal tem suas consequências e o bem tem suas recompensas. Então, essa é a instrução de hoje para nós. Um abraço a todos, tudo de bom e que o Eterno abençoe e até a próxima instrução.